o licenciamento ambiental e o licenciamento dado nos estudos de impacto de vizinhança. E também eu percebo que há uma preocupação, lançada lá no parágrafo 4º, de auxiliar as audiências públicas nos debates de outras espécies, de outras propostas que vão complementar aquele debate que se formaliza naquele momento, no momento da audiência pública. Então, as minhas propostas vão um pouco nesse sentido, de formalização e de ligação do instrumento da audiência pública com esses mecanismos de licenciamento. Dessa maneira, então, eu vou tratar para vocês propostas de modificação, eu vou citar o texto. No parágrafo 1º, a alteração que eu proponho é todos os documentos relativos ao tema da audiência pública, aí fala estudos, plantas, planilhas e projetos, eu colocaria aí também projetos, assim como os relatórios que os tornem mais acessíveis à população, aproveitando a ideia aí do EA-RIMA e etc. Não só o estudo simplesmente, ou a planilha de custos interessa, mas é importante que também haja uma documentação feita especialmente para tornar acessível e para explicar para a população aquilo. Não só os dados técnicos, mas também uma outra fundamentação. Outra coisa é, no parágrafo 2º, se fala, por exemplo, se fala de que as intervenções realizadas em audiência pública serão registradas sucintamente por escrito e gravadas para acessibilidade, para acesso e divulgação públicos em até 15 dias de sua realização. Em vez do registro sucinto, eu falo de um registro integral e por escrito. Eu acho importante que, até conversando, já percebi que existe uma demanda e uma preocupação em registrar sucintamente até para facilitar a avaliação posterior. Mas se a audiência pública é um momento mais formal, é interessante que a gente possa ter acesso integralmente ao que falaram os participantes. Por isso, até viso as necessidades, às vezes, de registrar sucintamente, de fazer uma transcrição, até talvez aumentar o prazo para até 20 dias. Mas é importante que esse registro seja integral e conste com tudo que for colocado durante o debate. Senão você perde o seu conteúdo. No parágrafo 3º, além de uma ampla publicidade dos resultados ligados às audiências públicas, eu acho que é importante também, principalmente porque é feita essa ligação com o licenciamento, que seja especialmente referido, expressamente, na concessão da licença, aquilo que foi levantado em audiência. Porque não basta unicamente a prefeitura ou o órgão municipal falar, olha, nós prestamos atenção que era necessário tal demanda na audiência pública. Mas no ato de concessão da licença tem que ser referido, porque foi dado e porque não foi dado. Isso é essencial. Mais do que falar de uma maneira genérica de que medida foi tomada diante do que se percebeu que o município quer, é interessante que a administração se posicione formalmente, colocando o que ela considerou e como ela avaliou aquilo que foi falado pelos munícipes para dar ou não aquela licença. Dizendo, realmente há essa demanda, há essa preservação, mas julgamos que deve ser feito empreendimento ou não deve ser feito empreendimento por causa do ambiente que vai ser afetado aqui. Por favor, senhor Fábio, finalize. Tá, vou finalizar. Só no parágrafo 4º, vista essa preocupação de complementar, fala se a prefeitura poderá complementar. Eu mudaria poderá para deverá. Se quer fazer audiência, estabelecer uma obrigação de ser estabelecidos outros mecanismos de formação ou até oficinas para explicar em caso de, por exemplo, licenciamentos de alta complexidade, como nas operações urbanas consorciadas. Obrigado. Obrigado, senhor Fábio. Eu queria chamar agora o senhor Fábio Siqueira, do Movimento de Resistência e Financiamento Participativo, que ele vai falar sobre o artigo 7 e ele vai falar sobre uma questão de acréscimo. Eu tenho 3 minutos, senhor Fábio, por favor. Obrigado. Bom dia a todos e todas. Bom dia, senhores subprefeitos, Vila Mariana, senhor Macarrão, senhor Henrique, senhor Disseu Jabaquara, senhor Gustavo, representante da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, população presente. Há muitos pontos a serem colocados, mas o primeiro, essencialmente, é a questão da representatividade. Não foi falado uma palavra-chave, uma conquista histórica nessa última década, chamada subprefeituras. E, com certeza, com uma plenária macro-regional, e já é uma falha no processo, porque se as plenárias primeiras foram para as prefeituras, a devolutiva também tem que ser para as prefeituras. Uma coisa lógica. Ou tem alguém aí de Sacomã, do Cursino, da Vila Velha. Quer dizer, só esse princípio da ausência invalida a plenária. Porque, se é uma plenária de devolução, as pessoas pelo menos participaram
da plenária do plano diretor de Ipiranga tinham que ser convidados para hoje. Ipiranga, não só Ipiranga, mas Sacomã e Cursino. E sem falar nos vários bairros que Boqueirão, São João Clímaco, que contemplam tudo isso. Então é uma questão para se pensar a efetividade dessa questão do processo. Outro ponto fundamental é a questão das oficinas. Infelizmente, a metodologia entre oficinas não foi a mesma. Vila Maria não foi a mesma de Pirituba, realmente houve mudança nesse sentido. Mas a questão, por exemplo, da participação, em 31 prefeituras saiu em 25, entre os 5 pontos mais votados, lidos, eleitos pela população nas oficinas e lidos na frente como consolidado. Dessas 25 subprefeituras, 7 subprefeituras, entre as quais Vila Mariana, Sé, Vila Maria, Butantã, São Mateus, Pirituba e Lapa, colocaram especificamente a manutenção do orçamento participativo na legislação do plano diretor. Está consolidado, ou seja, a participação da população no orçamento tem que estar registrada na questão da nova minuta, e não está. Vocês tiraram o orçamento participativo, uma garantia legal da população em participar do orçamento. Ou seja, nada disso vai ser efetivado anualmente se a população não tiver garantido o direito à deliberação da participação no orçamento. Portanto, no artigo 7º, tem que voltar a questão da participação popular no orçamento de forma deliberativa via orçamento participativo. Isso é o básico, é um acordo de 2002 e isso tem que ser continuado. O senhor Kassab tentou mudar isso e foi recusado. Não vai ser o senhor Fernando Haddad que vai tentar mudar, e nem o senhor Fernando Melo Peixoto. Estamos atentos a isso. As diretrizes, as prioridades votadas pela população nasquelas bolinhas amarelas vão valer ou não? Então isso, aliás, faltou prestação de contas disso. Em cada região, quais foram as propostas mais votadas? Prestar contas é mostrar o que foi, especialmente aqui na Vila Mariana, Jabaquara e Ipiranga. Então a Secretaria de Desenvolvimento Urbano está em falta com a população em relação a isso. Não basta só colocar na internet. Ou seja, o munícipe carente do estado de Tiradentes vai ter acesso à internet? Dificilmente, não tem nem casa, que só um computador. Então tudo isso a gente vai ter que ver com muito carinho e muita sensibilidade. Não vi. Por favor, não, a continuar. Por favor. Pela continuação. Respeite o tempo. Artigo 95. Artigo 95, questão de operações urbanas. Tem que nominar as operações urbanas. Se vocês estão nominando as bacias, as hidrográficas de Bines, por que não nomear as operações urbanas? Então é importante. Chega que no plano de metas a operação urbana Faria Lima desapareceu. Nem na revisão, a apresentação passada está. Inclusive essa operação Faria Lima, se eu não me engano, faz fronteira aqui com Vila Mariana, na questão do Distrito Moema. Portanto, é necessário ressaltar isso. Artigo 115, parágrafo 2º. Questão da Conselho Participativo Municipal. Se o Conselho Participativo Municipal é consultivo, como que ele vai ter poder de deliberar sobre o plano de bairro? Isso tem que ser excluído do processo. Quem tem que liberar é a população via orçamento participativo, a participação direta no orçamento. Portanto, esse conselho, que é pela lei, aliás, muito mal feita, é consultivo, ele não pode sair deliberando. Quer dizer, existe uma contradição absurda nesse processo. Portanto, pede-se a exclusão do artigo 115, parágrafo 2º do artigo 115 dessa minuta. Artigo 163, já estou terminando. 163 é uma questão fundamental relacionada a... Vamos ver aqui qual é. 163, a questão dos objetivos, diretrizes e ações. Fala do programa de metas, LDO. Esqueceram de falar também da participação da população direta no orçamento. Aliás, vocês devem conhecer das cidades, e no artigo, se eu não me engano, 3º diz: gestão orçamentária participativa. Lei Federal, 2001. Não está aqui no plano apresentado. A população tem que participar do orçamento em interface com a lei urbanística. A lei urbanística é de longo prazo, orçamento é de anual, curto prazo. Sem falar em PPA, LDO, etc. 199. Questão fundamental.
Será possível, minha gente, esqueceram o idoso de novo? Senhor Fábio, Não está o artigo 199 em o seus... senhor fala de respeito, Estou mas não está terminando. respeitando o tempo, senhor Fábio. Então, 199 está, pessoas com deficiência não estão idosos. De novo, a gestão Haddad exclui os segmentos dos idosos. Está virando uma situação absurda. A terra é psicanalítica. Portanto, tem que haver um parágrafo no 199 relacionado à questão do segmento da população idosa. Vamos respeitar os idosos. E Vila Mariana é a região que tem mais idosos. Moema, principalmente, Piranga, bairros históricos, e não vão suportar esse desrespeito de novo. E tenho certeza que foi falado nas audiências. Vamos respeitar o tempo, senhor Fábio. Terminando. 202. 202 nós temos a questão... Estou terminando. Questão da cultura. Não tem respeito mesmo para ninguém. Questão da cultura. É necessário colocar, explicar melhor a questão dos planos específicos. Na lei de 2002, estava muito melhor específico. Não adianta colocar só no 202 não falar quais são o que fazer na cultura e na educação. Aliás, cultura e educação com orçamento participativo, de acordo com a lei de 2002. Bom, há outras coisas aqui, mas, como por exemplo, habitação com OP 204, 205, mas segunda e quinta nós vamos continuar a falar sobre os tópicos que não ainda deram tempo. Até porque 211 com orçamento participativo, etc. Portanto, nós queremos participação popular com orçamento participativo. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu passo agora para o senhor Gustavo. O idoso de novo fora. Senhor Gustavo, vai pegando, por favor, para os comentários as perguntas. Agora, mais um bloco de 5. Eu vou pegar as pessoas que... Alô? Obrigado. Tem 5 questões colocadas, mas na verdade tem mais assuntos em cada uma delas. Eu vou tentar encaminhar sugestões. As sugestões que foram feitas, elas têm que ser encaminhadas, tem pessoal na relatoria, tem 2 pessoas, isso vai ser relatado, isso vai ser encaminhado para a questão da revisão. Estamos trabalhando uma minuta está fechada, estamos aqui discutindo essa minuta, estamos aqui incorporando discussões. Então tudo aquilo que está sendo sugerido, colocado, será incorporado, será avaliado na incorporação da minuta. Vamos lembrar que esse processo pode ter uma greve evolutiva, isso não significa que a minuta está pronta, não está em processo. Estão em processo, a gente pode muito bem, deve muito bem incorporar todas as questões. Sobre a questão de ZEIS, eu vou começar pela ordem. A primeira, a questão de ZEIS, o plano diretor estratégico, a revisão participativa, ela não está de fato gravando as ZEIS no território de uma maneira muito clara, como disse o Fernando. Ela traz sim princípios, Fernando, cadê o Fernando? E instrumentos que facilitam de fato o acesso à terra urbana, às classes sociais de menor poder aquisitivo e a capacitação do poder público em garantir o acesso à moradia de qualidade para essa parcela da população. Quais são esses princípios? Foi feita uma avaliação muito grande de se as leis funcionaram ou não ao longo dos últimos 10 anos, seja as leis 1, 2, 3 ou 4. Nós trabalhamos, então, no entendimento de que os instrumentos não eram suficientes gravar o território, mas tinha que colocar outras questões para a produtividade. E esse plano diretor traz essas questões, né? A questão de poder trocar Desculpa, estou conseguindo raciocinar aqui, se vocês puderem me ajudar. A questão da troca de terreno, de desgravar um terreno desde que o proprietário daquele terreno produza unidades de habitação. É claro que é uma produção associada à SEAB ou à COAB nesse sentido, né? Então não é uma penalização, como você estava talvez colocando, mas é de fato uma necessidade de produzir habitação. Essa habitação, é claro, ela é remunerada e ela entra nos problemas habitacionais de SEAB e de COAB. Tá? E a questão dos imóveis degradados, se é marcados ou não, se tem características de ZEIS ou não. As ZEIS, muitas vezes, principalmente as ZEIS 2 e as ZEIS 4, eram pontuais a lotes ou glebas específicas, que trabalhavam a questão da desqualificação daquele lote ou da baixa utilização daquele lote. As ZEIS 3 eram mais quadras, mais territórios inteiros, né, pequenas quadras um ao lado da outra, que eram vários imóveis, inclusive imóveis de pequena capacidade de produção habitacional e imóveis de grande capacidade. E o que está sendo colocado agora nesse momento é que se estabeleça o princípio de gravação disso,
Isso vai ser discutido como zona especial na parte de lei para parcelamento de ocupação do solo, que é a lei de zoneamento. Né? Mas os princípios têm que estar garantidos aqui. Eu acho que as suas contribuições podem, inclusive do 248, de marcação de zeis que você citou, podem ser levadas à revisão da minuta, e a gente incorpora, assim, essas sugestões, mas para deixar claro a todos que o que está tentando dizer está bastante detalhado, se vocês forem olhar, são vários artigos e parágrafos, está garantindo os princípios de execução dessas leis, né? De fato, produção da habitação social. Né? Às vezes não é uma penalização ao proprietário do terreno, ela é uma forma de garantir o acesso à terra para a população de mais baixa renda e de poder garantir essas unidades. Os princípios estão colocados aqui. Os territórios serão levados à discussão do plano de zoneamento. A segunda questão, que fala dos quadros, ajustes de quadros, taxa máxima, taxa mínima, a gente vai, está anotado aqui, a gente vai dar uma checada nisso, de acordo com o que foi falado, e muito bem lembrada a questão da relação do residencial unifamiliar, né, da casa no lote mínimo, que foi colocado pelo colega, cadê ele? Isso. Você colocou muito bem a questão do lote mínimo, né, do proprietário da habitação unifamiliar, de melhorar o incremento da ocupação, etc. Mas a grande preocupação é realmente em relação à residencial vertical, né? Que é o que traz grandes impactos na cidade de São Paulo. Não é simplesmente shopping, ou escola, ou faculdade, mas também grandes condomínios, prédios, departamentos que causam impacto nos bairros. Quem é vizinho desses empreendimentos sabe um pouco do que eu estou dizendo, e a preocupação é justamente em relação a isso. É claro que vai se garantir a qualidade e o direito de moradia e habitação dos unifamiliares. Eu penso que talvez a gente possa colocar esse critério de o que é unifamiliar e o que é multifamiliar nesse artigo, de forma a contemplar essa preocupação que o senhor colocou. Sobre a drenagem, sobre questões de saneamento, ligações clandestinas, esgoto, tudo mais que o colega colocou, e gostaria que o senhor entregasse um manifesto para a gente levar isso para a secretaria, de forma a ler com tranquilidade e devida atenção, para poder identificar cada artigo e ver como a sua proposta pode enquadrar nesse artigo. Acho que é bastante positivo. O problema operacional de saneamento é um problema latente. O plano diretor dá princípios de saneamento. É claro que a gente não pode pensar a reestruturação metropolitana se a gente não pensar na poluição do rio, se não pensar que os problemas do PDMAT da Sabesp se concluam, né? Está na fase 3, na fase 4, está 5. E a gente sabe que tem algumas bacias que, por mais concluídas que elas estejam, a gente sempre vai encontrar problemas pontuais de saneamento com despejo de esgoto direto no rio, tanto a questão domiciliar quanto a questão industrial. Então, eu acho que isso é uma preocupação, mas o produtor coloca esses princípios de drenagem. Né? Tanto coloca que preserva a questão da drenagem, preserva a questão de lençol freático. Né? Nós estamos fazendo agora uma revisão da Operação Alba Branca, para você ter uma ideia, da qual é proibido ter mais de um subsolo. Porque o subsolo rebate o lençol freático, tem que drenar, bombear água, etc. Isso é uma preocupação ambiental do conjunto da cidade. Né? Não é empreendimento resolver esse problema no lote e enfraquecer o entorno. Essa questão de drenagem, lençol freático, manancial, está muito preocupada assim, e eu acho que a sua questão de risco de inundação, poluição hídrica, pode ser melhor contemplada a partir do seu manifesto. Vamos levar ele para a secretaria e vamos avaliar com cuidado. Sobre a questão da audiência pública, eu acho que o princípio está colocado aqui. Aliás, a questão de participação e gestão tem muitos artigos novos colocados, muitos novos instrumentos. Os instrumentos complementares são muito importantes. A gente já viu isso na segunda etapa, quando a gente fez as oficinas. Não chamamos de audiência, mas de oficinas, porque uma audiência um lado fala, o outro lado responde. Os lados que falam debatem, não discutem, não se reconhecem. E foi um avanço fazer a oficina para que as pessoas possam se reconhecer seus pleitos, né? E se legitimar perante a sociedade, perante seu bairro, perante a sua comunidade. Eu acho que isso já avançou nesse plano diretor, as ferramentas colaborativas também avançaram, e eu acho que os princípios aqui estão colocados que a gente pode melhorar isso através de uma questão muito precisa. É desejo do município, não consta do plano diretor, porque não é o momento, não é o fórum para fazer isso, mas é o desejo do município regulamentar o que são processos participativos e audiências públicas, para dar um formato que toda a sociedade esteja satisfeita com esse formato, o Ministério Público atento para a sociedade também esteja, os órgãos governamentais estejam, Estado, município ou a União, de forma a dar quase que uma metodologia do que é isso, para que garanta, e não ficar naquela coisa de que vão mostrar o projeto, alguém vai falar e está falado. Muito pelo contrário, tudo que a gente vem fazendo
vem fazendo, inclusive com plataformas digitais, vem dando acesso a ampliar a informação, né, que é o importante. Ampliar a informação, fazer a reflexão e devolver essa reflexão. Acho que é isso que é importante. Não ter o tempo da reflexão E na quinta questão, são muitos assuntos, eu talvez não consiga esclarecer todos, tem muitas sugestões, eu peço que o senhor encaminhe sugestões para nós, formalmente por escrito, por favor. A gente pode levar, como o colega fez com o manifesto dele, para a secretaria e avaliar com toda a atenção que se merece. A questão que eu anotei aqui, que são 4, 5 importantes, idosos, cultura, educação. Eu acho que com essas questões a gente revisa o texto. É importante a nossa estratégia, não existe melhor texto no mundo. É importante essa medida estar na roda agora, para todo mundo poder ler e poder contribuir, para que a gente possa coletivamente construir. Não precisa ficar 2, 3, 4, 5 anos fazendo um texto que vai chegar na mesma questão e vai desagradar a uns, vai agradar a outros. O que é melhor de um texto é botar ele para esclarecimento público, que todo mundo possa pôr a mão nele, ler, entender, sugerir, criticar, e que com isso, coletivamente, a gente consiga construir um texto que seja mais aderente a todos. Foi por isso que a gente botou esse texto agora, não daqui a 3 meses ou 8 meses. Então, esse texto pode ter falhas, acho que foram observadas algumas questões que apareceram. Por favor, encaminhe isso para a gente. E em relação à coleta de dados por subprefeitura, foi importante coletar os dados localmente, mas é importante mostrar a articulação dos dados regionalmente, né? Porque o bairro não se finda só nele, a subprefeitura não se finda só nela, os distritos também não, as regiões também não, né? Nós estamos discutindo a cidade nesse momento, agora é a articulação da cidade. Então, como estratégia participativa e como estratégia de entendimento, é importante mostrar o que para o Sul 1, por exemplo, o plano diretor vai fazer a diferença, né? O dado foi feito levantado na sua prefeitura de maneira individual, porque são problemas, questões locais que a gente trouxe para a secretaria, processou, discutiu com vários técnicos, com os setores, e está devolvendo isso articulado, integrado na cidade. Operações urbanas, as vigentes estão sendo mantidas, está colocado nas disposições transitórias. As que não têm lei específica são todas revogadas, né? Como a Diagonal Norte, a Diagonal Sul, a Jaco Pêssego, com a Santo Amaro, com a Santa Garcia, todos que eu coloquei, e da Sônia. Os conceitos participativos, a exclusão que você colocou, vamos olhar com cuidado, e todos os demais, idosos, cultura, educação, vamos colocar essa semana por escrito, para a gente olhar isso com tempo e não aqui com os 3, 4 minutos que a gente tem na face. Se eu esqueci de algum atendimento, eu tento completar isso na minha próxima fala. Obrigado, senhor deputado. Vamos dar prosseguimento. Eu queria lembrar a todos que existe uma ficha de registro de propostas que pode ser preenchida lá na mesa da recepção e essas propostas serão encaminhadas ao SMDU para que sejam analisadas. É importante, como mesmo o Gustavo ressaltou, que a gente coloque isso por escrito, porque algumas coisas são muito complexas e não se consegue responder em 3, 4 minutos. Eu gostaria de chamar agora para falar a dona Rossella, da Câmara Municipal, que vai falar sobre o capítulo 3, macroáreas. Ela vai falar sobre um acréscimo. Por favor, dona Rossella. Bom dia a todos. Eu queria dizer o seguinte, que eu considero um avanço muito grande várias partes que estão no plano, nessa minuta em relação ao plano diretor anterior. Inclusive essa questão das macroáreas, elas estão muito mais bem definidas e mais claras e até mais limpas em termos de desenho do que estavam na proposta anterior. E a minha proposta é justamente de inclusão, no sentido de que me parece que seria bastante oportuno que tivesse, tanto no texto quanto no mapa das macroáreas, a divisão administrativa por distritos. Isso porque permitiria uma facilidade de entendimento das pessoas, quer dizer, onde o meu bairro, onde a minha área, onde a minha subprefeitura está dentro das macroáreas, especialmente em relação a essa de estruturação, a vermelha, a amarela, né? Reconhecer melhor. Depois facilitaria a elaboração das etapas sucessivas do sistema de planejamento,
os planos de subprefeituras e planos de bairros, que eles devem cumprir e respeitar as diretrizes da cidade. Então, isso também, esse link com as etapas sucessivas ficaria mais claro e facilitaria também a aplicação também dos instrumentos urbanísticos, cujos parâmetros nas leis específicas pode variar por macroáreas. Acho que o plano diretor ele pode amarrar em termos de sistema de planejamento essas questões. E a segunda, mais um esclarecimento que eu gostaria de ter, é referente à carta geotécnica. Há um dispositivo legal que ela deve ser incorporada ao plano diretor. Eu imagino que ela foi apreciada e analisada para a definição das macroáreas. Enfim, eu gostaria de ouvir um pouco a respeito disso. E se não seria o caso, talvez, dela vir como um anexo à própria lei, a minuta de lei do plano diretor. Tá? Obrigada. Gostaria de chamar o senhor Alexandre Gomes. Ele vai falar sobre o artigo 5º e sobre a exclusão do artigo 5º. Não é 5º, é 50. 50? Ah, É Alexandre, do mandato do vereador Pólice Neto. Acho que, sem dúvida, esse plano é um enorme avanço em relação ao de 2002, não só no conteúdo, mas na própria forma, ser feito um processo muito mais participativo, né? Mas acho que para que seja um processo participativo não basta ouvir a população, mas tem que acolher aquilo que a população se manifestou muito claramente à vontade, ou pelo menos explicar muito bem por que não está se acolhendo, né? A questão da preservação da área de ZEIS foi uma coisa que apareceu em todas as oficinas, às vezes aparecia 2, 3, chegou a uma das oficinas a aparecer 4 vezes numa mesma sala, está presente em todas as apresentações finais de todos os grupos, e daí aparece, sem ter sido apresentado em momento nenhum antes, essa proposta de permuta das áreas de ZEIS. Acho que isso é um problema, é um retrocesso, vai gerar uma especulação se vai conseguir desgravar como área de ZEIS ou não vai, na verdade, isso é uma das coisas que mais contribui para que as áreas de ZEIS fiquem paradas, a expectativa de no futuro conseguir retirar aquilo da área de ZEIS. Então agora essa cena com essa perspectiva, e isso atrapalha muito. Acho que há outras, se essa preocupação é descongelar as áreas de ZEIS, acho que há outros instrumentos, o cumprimento da função social da propriedade, notificar as áreas de ZEIS que estão inativas, né? E até fica a pergunta, né? Por que essa outra área que seria dada em troca, ou que seria construída, por que ela não está marcada como ZEIS também? Né? O tempo é muito curto e a questão é complexa. Acho que essa questão falando do artigo 62, acho que há um problema sério, né, de se permitir um adensamento. Aí acho que a linha está correta, vamos adensar ao longo dos corredores de transporte coletivo. Mas fazer isso sem ter uma avaliação da capacidade de suporte da rede de transporte coletivo atual, Muito bem. e para o futuro, né, e permitir que se adense sem ter essa ideia, quer dizer, você vai adensar aqui, se pegar o Jabaquara de manhã, vai ter filas para entrar na estação. Quer dizer, não é porque a rede existe que ela tem uma capacidade infinita. Acho que não ter algum parâmetro para permitir esse adensamento com a capacidade de suporte que o sistema tem, né, é você repetir os piores erros do plano diretor de 2002, que produziu umas aberrações aí na Lapa, no Tatuapé, em Moema, né? Porque não tem um parâmetro. Só concluindo, e a questão que foi dita, só quando existir a rede é que vai permitir que se adense mais, né? É que, na verdade, o que a lei diz é a partir do momento que licenciou a obra, já vai se dar esse coeficiente de operação urbana para o entorno
da rede de transporte. Muito bem. Gostaria de chamar a dona Ângela Baré, moradora cidadã. Ela vai falar sobre o artigo 186 e 128. Ela quer falar sobre um acréscimo. Bom dia a todos. A minha contribuição, a primeira, seria na questão do meio ambiente, o título 3º, capítulo 1 da seção 1 do artigo 128. A minha sugestão é incluir, garantir a existência de ao menos um grande parque por bairro, criando bolsões verdes, e ampliar o número de parques de menor porte. Porque a cidade de São Paulo não respira, né? Então, ter um parque Ibirapuera, a cidade inteira, é ridículo. Nós temos que ter um parque Ibirapuera por bairro, né? Eu penso que é o mínimo sensato. E a outra questão é a questão de mobilidade. No capítulo 3, artigo 186, sistema de mobilidade. Seria priorizar a implantação de monotrilhos elétricos não poluentes nos corredores de ônibus, criando microbolsões de conexão. Ou seja, por exemplo, a Avenida Santo Amaro, vem do Largo 13 até a Praça das Bandeiras, numa linha praticamente reta, um monte de ônibus fazendo o mesmo trajeto, mas eles vieram de lugares diferentes. Então, que essas pessoas tivessem condições de se conectar a essa linha reta, e esse monotrilho elétrico levasse essas pessoas que vieram de várias partes de uma forma linear até a Praça da Bandeira, e tiraria toda essa poluição. A Avenida Santo Amaro é um exemplo, mas tem a Avenida do Estado, tem outras que correm em linha reta, e a exemplo do que foi feito agora em Porto Alegre, porque esses monotrilhos elétricos, que é para até 1000 passageiros, é menor do que o trem e o metrô, é uma função municipal, não é governamental. Muito obrigada. Muito obrigado, dona Ângela. Gostaria de chamar a senhora Thelma Oliveira, cidadã, para falar, por favor. A senhora tem 3 minutos. Bom, eu tenho 3 questões. A primeira é uma pergunta e uma preocupação, né? O que pode todo esse trabalho que foi feito de uma participação direta dos cidadãos, né, em torno dessas resoluções do plano diretor, com o que vai ser discutido na Assembleia Legislativa, onde estão representados ali grandes interesses econômicos, né, e políticos partidários. Eu fico com essa preocupação, porque está se tendo aqui todo um movimento, né, e de repente chega lá e muda tudo por interesses outros que não são os que estão sendo discutidos aqui. A segunda questão é referente a patrimônio, né? Eu fico assim muito chateada porque eu não participei. Eu falei para minha filha, que é arquiteta, participar, e eu não pensei que eu poderia participar também dessas discussões, né? E vejo aqui que não existe nenhuma discussão de um nível mais humanista, né? Está muito técnico, tranquilo, e a questão humanista dos cidadãos, da preservação do patrimônio histórico, patrimônio cultural, patrimônio arquitetônico. Você mesmo usou o exemplo, né? As casinhas na frente da indústria. Então, tem que botar abaixo as casinhas porque elas não atendem a questões econômicas e de planejamento também. Não estou tirando a importância do planejamento. Mas assim, eu fico muito, muito, muito preocupada. A rua não é daqui, lógico, né? Mas, por exemplo, a Rua Augusta, um patrimônio histórico fantástico lá, não vou ter nem que estar vindo abaixo, porque já veio abaixo. Né? E nas discussões do plano de metas, aqui na Vila Mariana, foi uma preocupação muito, muito, muito grande com a questão da verticalização, né? Com a questão da ida abaixo do patrimônio do bairro, e a própria questão do pertencimento que as pessoas não têm em relação a São Paulo, né? São Paulo pertence ao capital, não pertence às pessoas. E pelo que eu vi nesse plano diretor, infelizmente não foi contemplado, e desde já eu me desculpo, agora que eu vi que tem aí a gestão urbana, né, que a gente pode continuar participando, vou lá botar as minhas questões, porque realmente é uma preocupação grande. E no plano de metas, eu não consegui ligar as discussões do plano de metas com o que está aqui, com o que foi falado aqui. Sem tirar a importância, sem tirar o excelente trabalho que foi feito, mas acho que essa questão da preservação do patrimônio ela é fundamental, e teria que ter um grupo
de historiadores, de antropólogos, de pessoas ligadas à área de humanos discutindo isso para, né, se ter coisas, né, pertinentes no plano. Obrigada. Gostaria de chamar agora o seu Antônio José Braz, que quer falar sobre uma modificação da Sociedade dos Amigos do Planalto Paulista. Por favor, seu Antônio. Bom dia a todos. Nós estamos falando aqui muito de valorizar o trabalho que vocês desenvolveram, juntar tudo isso no prazo que vocês fizeram, um trabalho realmente muito grande. Eu quero registrar alguns fatos, né? A presença baixíssima de moradores, visto que nós juntamos 3 subprefeituras. Quer dizer, nós tivemos mais gente nas audiências da subprefeitura da Vila Mariana do que a audiência de hoje, que é uma devolutiva. Então, isso denota que nós temos que prestar atenção na comunicação do poder público com os moradores. Isso foi exaustivamente discutido na segunda audiência. Falta comunicação, trazer as pessoas para esse debate. Gustavo, eu queria dar um esclarecimento. Nós recebemos lá no Planalto um site onde a gente não consegue acessar os mapas e nem os quadros conforme no jornalzinho. Neste acesso que você está dando, nós temos acesso tanto aos mapas como aos quadros. Certeza. Quer dizer, nós podemos divulgar junto aos moradores que acessando este site está completo. Tá? Ficou evidente por todas as falas aqui, vocês repetiram várias vezes, nós estamos com um problema de prazo, 3 minutos aqui, 5 minutos ali. Então, gente, eu estou falando tudo isso para desembocar no seguinte: esse trabalho não pode ser devolvido, como foi devolvido há 10 dias atrás, e vocês estão nos dando mais 5 dias, ou seja, 15 dias, para que os moradores entendam como é que tudo isso foi costurado. Ele está ficando pronto, mas para ele ficar pronto, não exijam dos moradores que em 15 dias nós vamos conseguir responder e ajudar vocês ou a participar com vocês para fechar o plano que nós queremos para a cidade, tá certo? Então, vocês têm que pensar alguma forma de dilatar esse prazo para que realmente haja uma participação. Não vão ficar falando em participação e não dar condições de participar. E aí eu quero fechar com um texto que o Planalto Paulista já enviou em várias ocasiões sobre a gestão democrática da cidade, que todos nós defendemos. Nós entendemos que a gestão não significa apenas a realização de audiências públicas, mas também a consideração das reivindicações das comunidades, com vista principalmente ao seu atendimento. E como foi dito por algum aqui, tem que haver uma justificativa, sim ou não. Exceto, naturalmente, quando não distoante dos interesses maiores da cidade. E por interesses maiores da cidade, entendam-se não os interesses econômicos de grupos empresariais, notadamente do setor imobiliário, mas os que tocam a cidade como um local onde as pessoas, acima de tudo, habitam e por isso têm direito à qualidade de vida e a um ambiente ecologicamente saudável. Muito bem. Obrigado, professor. Passo a palavra agora ao representante do SNU específico do Estado, por favor. Só para esclarecimento, a gente está fazendo um conjunto de 5 falas, né? 5 falas responde, 5 falas responde. Gustavo, por favor, desculpa. Eu queria dizer que após a fala dele, as inscrições se encerram, por favor. Se alguém tiver alguma inscrição para fazer, faça agora, por gentileza. Muito obrigado. Por favor, Gustavo. Então, eu vou tentar responder. Quem quiser se inscrever, quem está inscrito está garantido, quem quiser se inscrever, faça agora para a gente poder ter um artigo. Então, de novo, são 5 questões, tem questões bastante importantes. Primeiro, eu queria agradecer a Thelma. Cadê Thelma? Então, obrigado pela sua intervenção. A sua intervenção é de fato uma intervenção de uma cidadã que não tem conhecimento técnico, mas que transmite para a gente poder, técnicos aqui, no caso, como a gente tem que lidar com isso. Acho que a sua intervenção foi muito precisa, gostei muito dela e ela me
me motiva a estar aqui todo final de semana discutindo com vocês, porque se tocou você é porque está tocando as pessoas, e eu acho que isso é muito bom. Agradeço a sua intervenção nesse sentido. Para começar a falar, a questão das maçoárias, a Rossello colocou umas questões, eu acho que sim, é uma sugestão colocar a divisão administrativa, só para deixar claro que as macuárias não foram consideradas por divisões administrativas, foram consideradas por questões de características geográficas, hídricas, de mobilidade e de uso do solo. Então, muito possivelmente, se a gente colocar o mapa dos distritos embaixo, para a gente se ajudar, um mapa anexo explicativo, para ajudar a gente a se localizar, a gente veria que no mesmo distrito ele pode estar intercalado por 3 macuárias, né? Porque o critério não é administrativo a gente muda o que a gente quiser, quadra para cá, quadra para lá, mas o critério de fato são os elementos constitutivos da cidade, a geografia, a mobilidade, o uso do solo, a possibilidade de água. E a carta geotécnica foi considerada assim, foi considerada inclusive para a criação das macuárias, né? Ela não está exposta nesses mapas, mas tem uma série de outros mapas que a gente vai estar finalizando e colocando aí no processo, e a carta geotécnica é um deles. A carta geotécnica é o mapeamento do solo da cidade, do subsolo. É aquilo que é rocha, aquilo que não é rocha, aquilo que é argila, que é aluvião, que é terra mole, aquilo que a gente pode construir para baixo, no subsolo, aquilo que a gente tem que respeitar o lençol freático. Isso é carta geotécnica. Esse mapeamento, igual tem o mapeamento do uso do solo na cidade, tem o mapeamento da terra no subsolo. E essa carta geotécnica é a condição natural da cidade de São Paulo. E ela foi sempre respeitada na definição dessas macroáreas e respeitada na definição das diretrizes dessas macroáreas. Sobre a questão das EIs. A função das EIs não é marcar um território com uma zona especial. A função das EIs é garantir a produção de habitação de interesse social. Para garantir a produção dessas unidades de interesse social, é importante ter acesso à terra. A garantia de marcar um território como os EIs é para controlar, teoricamente, o valor dessa terra. A gente sabe que o valor do solo urbano em São Paulo é muito caro, o preço do metro quadrado de um terreno é muito caro. Quando a gente grava, o poder público grava um território como os EIs, ele está dizendo para a cidade, neste território, a produção prioritária será de habitação de interesse social. Gravar as EIs, para a gente deixar as EIs gravadas e não produzir habitação, não interessa nem ao poder público, nem às classes sociais que vão ter acesso a essa habitação. A demanda dos movimentos de moradia é ter produção habitacional de qualidade com velocidade. A gente tem um déficit habitacional na cidade de em torno de quase chegando a 300 mil unidades. São mais de 1 milhão de pessoas que precisam de casa digna para morar, e perto do trabalho e da educação. A hipótese de trazer essa questão de que o proprietário de um terreno em ZEI, se quiser empreender em outra coisa que não seja habitação social naquele terreno, ele é obrigado a empreender a habitação, produzir unidades para pessoas morarem no mesmo distrito, próximo àquele terreno dele. Né? Seja qual for o terreno, seja qual for o lugar, em zona mista, perto do corredor, próximo ao metrô, o que seja. Por quê? Porque a gente garante com isso a produção da unidade. É a unidade que interessa. É a casa para a gente morar que interessa. Não é o terreno vazio. Não é o terreno pintado no mapa. O terreno pintado no mapa é proselitismo. Não precisa disso. O que precisa é de casa para a gente morar. A gente consegue garantir isso pelas ações do poder público ou pelas ações do privado através da possibilidade de construção dessas habitações para que pessoas morem. Ele construindo essas habitações, ele pode pegar o terreno dele, que é dar o mesmo número de habitações, e fazer outro empreendimento. Afinal de contas, ele é o proprietário da terra. Isso não é um problema, isso é uma qualidade, isso vai acelerar o processo. Pensem vocês, gente, para produzir 300 mil unidades habitacionais, quanto tempo precisaria? Se o poder público fizesse só isso, não precisasse mais nada, transporte, escola, saúde, nada, só habitação social. Tentem pensar nisso, pensem nisso. A produção de habitação de construção na cidade de São Paulo, ela consegue, todo o mercado imobiliário da cidade de São Paulo consegue produzir 3,8 milhões de metros quadrados por ano. Todo o mercado, de ponta a ponta, de sul a norte, de leste a oeste. Todas as consultoras, todos os lançamentos residenciais, tudo consegue construir 3,8 milhões ao ano. Isso é a média dos últimos 10 anos, feita pelo Embraesp, que é o órgão que regula essa questão.
Então são 38 milhões de metros quadrados por década. Né? Se eu somar isso ao número de unidade, uma unidade tem 50 metros, né? Faz vezes 300 mil. Né? Quanto vai dar? 1,5 milhão, vai dar 15 milhões, não é isso? Então eu precisaria de pelo menos, vamos dizer, 5 anos de todo, absolutamente 100% do mercado imobiliário da cidade produzindo HES. Daqui a 5 anos atingir de 10%. A gente não consegue fazer isso. Se 10%, que é muito do mercado, fizer isso, porque tem muitas coisas na cidade para fazer, precisa de 50 anos. Então, olha o tempo em relação ao desafio que a gente tem. Se a gente não dividir isso com outras formas produtivas, a gente não vai conseguir atingir o déficit. Né? A gente vai ficar criando políticas e falando aqui por mais 50 anos. Então, isso é a ideia de trocar as redes. Talvez seja para possibilitar a aceleração da produção. E a questão do adensamento no corredor, em relação à capacidade de suporte, se a gente está acelerando o corredor, está tirando o carro da rua, a gente de fato começa a questionar que capacidade de suporte é essa. A rede está feita, eu acho que os problemas de mobilidade na cidade são latentes hoje, acho que a estrutura de rede que está montada tanto pelo metrô CPTM e pela SP Trans, ela tende a resolver essa questão. E o empreendimento licenciado ambientalmente, aí poderia se pensar em aprovar os projetos para fazer isso, porque tem uma latência aí de 3 a 4 anos para isso acontecer, para a obra estar conclusa, que é o tempo de alguns corredores estarem colocados. Então é uma questão do tempo e do espaço de novo, não é a modelagem teórica, mas é isso no tempo e no espaço. Mas a gente pode detalhar depois isso aqui com um pouco mais de cuidado e a gente tem um pouco mais de atenção nos artigos que vão estar falados sobre isso. Artigo 128, a questão dos parques, que a colega colocou. Eu acho que você tem razão e se a gente olhar as ações prioritárias, a gente vai enxergar isso. Né? A estruturação dos sistemas ambientais são os princípios, que foi a colega que fez a questão dos parques. É Ângela, é isso? A Ângela colocou para a gente, a Ângela tem toda a razão, porque tem muito parque na cidade. A gente tem mais de Ibirapuera, né? Tem Parque do Carmo, tem parques na Zona Sul, tem vários parques. Mas é fato que é pouco, precisa de mais. Todas as prefeituras têm que ter um parque. Talvez não igual ao Ibirapuera, mas pelo menos igual da Afirmação, a gente conhece também, que é um parque bom, tem um tamanho bacana e que dá para usar para as crianças brincarem, agora, levando isso para as ações prioritárias, Angela, isso resolve a questão. E na verdade está colocado aqui, produção de parques e áreas verdes, parques lineares. Então, a tua questão não é no artigo 128, é lá no capítulo de ações prioritárias, que assim, eu tenho que fazer parque, é prioridade. Então, vamos botar na ação prioritária. O que eu tenho que fazer está colocado, é a estrutura, mas como fazer, quanto fazer e que tempo fazer. Faço parque, é cada subprefeitura, cada missão de um plano regional, por exemplo, de subprefeitura, vai ter a missão de colocar um parque, pode ser um desafio, né, que a gente coloca no plano regional. E mobilidade não poluente já é uma pauta das questões de ônibus. Ônibus de média capacidade, já está se trabalhando com o conceito de produção de veículos híbridos, elétricos e diesel de cano na cidade, para que tenha menos poluição.